Sri Aurobindo. Melquisedeque do elemento ar. O fim do confinamento do Sol reflete o fim do confinamento do núcleo cristalino da Terra, permitindo então, ao Sol e ao núcleo cristalino da Terra, ajustarem-se na frequência da vibração e da consciência. O despertar do Sol interior. Eu sou Sri Aurobindo. Irmãos e irmãs da humanidade, recebam gratidão e bênçãos. Eu vou, se vocês permitirem, falar sobre uma série de elementos relativos ao que eu chamei de mutação solar em andamento. Eu vou examinar, se vocês não se importarem, o que acontece atualmente sobre essa Terra e em seu céu, sem falar do céu e sem falar da Terra, mas falando de vocês mesmos e somente de vocês mesmos, pois o que acontece em vocês é exatamente o que acontece no céu e sobre essa Terra. Durante minha vida, eu anunciei, para um período posterior, a chegada do supramental. Como vocês sabem, há um ano, eu falei longamente sobre a chegada, às suas portas, deste supramental, correspondendo a uma série de manifestações que estão ocorrendo, atualmente, nos confins desse sistema solar, cujos efeitos são, contudo, cada vez mais perceptíveis sobre a Terra. Nós iremos, se vocês quiserem, nos concentrar em apenas descrever o que acontece atualmente, em vocês, encarnados sobre esta Terra. O homem geralmente foi descrito, nas tradições, sejam elas quais forem, particularmente no Oriente, como o Filho do Céu e da Terra, reunindo nele, o microcosmo, a totalidade do macrocosmo. A estrutura sutil do ser humano foi perfeitamente estudada e descrita, especialmente nos sistemas orientais, falando, muito antes do Ocidente, de energia, de circuitos de energia, de chakras ou lâmpadas. Assim, tanto na Ayurveda, Índia, como na China, muitos elementos foram compreendidos, há milênios, sobre a constituição sutil do ser humano. Eu gostaria de falar a você sobre esta constituição sutil, pois é ela que está prestes, neste momento, a ser modificada profundamente, persistentemente, devendo levar a uma transformação total das suas estruturas e, então, da consciência. Muitas vezes foi dito que a consciência e a vibração fazem parte da mesma natureza e da mesma essência. O ser humano, inserido nesta realidade tridimensional, pode ser considerado como um agregado de partículas eletromagnéticas, de ondas, bem antes da precipitação em uma forma perceptível pelos seus sentidos. Este agregado eletromagnético tem a particularidade de ser submetido às forças eletromagnéticas gravitacionais, de arranjo e de coesão, ligados ao fogo por atrito. Este arranjo, que garante a perenidade das funções chamadas de fisiológicas e da consciência, está agora em plena transformação. Desde as primeiras primícias da onda galáctica, desde a abertura do primeiro portal da consciência, em agosto de 1984, ocorreram sobre esta Terra várias verteduras de consciências, de energias, de partículas e de ondas diversas e variadas, levando muitos seres humanos a uma transformação radical e persistindo nas suas estruturas, sobre o que eu quero lhes falar, como em meio às células do corpo, ou mesmo no DNA. A modificação mais importante é a que acaba de ocorrer, há muito pouco tempo em termos terrestres, ou seja, há menos de uma semana. Esta transformação é capital, ela envolve o seu coração, ou seja, o Sol que vocês são. A figura do Sol foi muitas vezes chamada, como o centro do seu lugar de vida e de manifestação, para mim também, de astro que distribui e que dá vida. Uma série de elementos adicionais foram comunicados a vocês, por este canal, como por outros canais, sobre um corpo que eu denominei Corpo da Ressurreição, quando eu fui São João, sob o ditado de Cristo, que vocês sabem ser hoje o corpo imortal, descrito também nas medicinas orientais e nas filosofias orientais como o corpo de budeidade e também como o Atman ou centelha divina. Esta centelha divina é também um corpo constituído, invisível aos seus olhos e que está em algum lugar do Sol. Hoje, o Sol está liberado integralmente, ele foi liberado por um conjunto de fatores relacionados.
Ao mesmo tempo pelo seu trabalho, enquanto semeadores da luz, enquanto seres alertas e despertos. Pelo trabalho realizado por uma série de consciências denominada Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, pelos arcanjos, pela própria onda galáctica que justamente eu vi chegar neste sistema solar, há muito tempo, bem como pelas múltiplas radiações profundamente diferentes das que existem, as quais chegaram até vocês em diversas ocasiões. O despertar da Merkaba interdimensional, ou veículo ascensional coletivo, a inversão do triângulo, ou reversão do que havia sido invertido, tudo isso levou ao despertar do seu sol interior. A coroação, a redenção, assim denominadas por Maria, e a cruz produzida na sua cabeça, que ocorreu também no céu, indiscutivelmente demonstram que um processo importante, em meio à humanidade, está prestes a ser realizado e finalizado. Naturalmente, a própria Terra e o seu corpo físico, por analogia, terminam também a sua transformação, manifestando-se, para todos vocês que vivem estes processos, por modificações importantes das suas percepções, sem mesmo falar do funcionamento da consciência, envolvendo novas esferas das quais nós já falamos. O despertar do Si, a realização do Si, a passagem do estado de ser. Todas estas etapas que acontecem atualmente produzem uma alquimia profunda que leva a uma nova realidade, a uma nova verdade, bem além do que é chamado, neste mundo onde nós colocamos os pés, de matriz ilusória. Está ocorrendo então no ser humano, atualmente, o despertar do coração. O mais importante deste despertar do coração não é tanto o que vocês já estabeleceram, alguns de vocês, a coroa radiante, como a realização da nova aliança, mas, muito mais, o que é doravante possível. É estar conectado de novo com o Sol, ou seja, com o seu coração, é estar conectado com todos os corações presentes sobre este planeta que vibram na mesma frequência. É a capacidade para vibrar e então para conhecer a verdade pelo coração e não mais pela cabeça. Isto é expresso também por uma conexão evidente, de agora em diante, com o Sol. É então possível voltarem-se para o Sol físico para sentirem o seu Sol interior. Isto está ao alcance de cada um. Basta simplesmente ficarem de frente para o sol nascente, e eu não falo, aí, agora, somente de meditação, como muitos místicos fizeram, como muitos seres despertos fizeram no passado, dos quais, aliás, eu fazia parte, e simplesmente ficarem com o peito de frente para o sol. A energia que é dispensada hoje, pelo sol, está em plena mutação. Esta mutação, muitos de vocês perceberam, pois a radiação do Sol mudou, então, ele mudou de cor, e principalmente é possível, hoje, captarem a radiação diretamente pelo chakra do coração, não mais por todo o corpo ou especificamente mais pela cabeça ou pelo coração durante a meditação, mas simplesmente, ao se voltarem para ele, permite vibrarem em uníssono com seu coração e, portanto, com o Sol. A mutação que acontece no Sol envolve também integralmente o seu coração, já que se trata, definitivamente, de uma ressonância analógica e de uma semelhança perfeita entre o seu coração, órgão, e o seu corpo de eternidade, denominado corpo de estado de ser, que gradativamente é liberado do Sol. Uma série de modificações ocorreu nestes últimos dias no Sol e, então, no seu coração, permitindo verificar, por vocês mesmos, esta realidade vibratória. Dessa maneira, então, o fluxo eletromagnético habitual do ser humano, que fluía entre a cabeça e os pés, por meio de um gradiente denominado elétrico ou eletrostático, está, a partir de hoje, profundamente modificado, possibilitando a penetração do fogo solar diretamente no seu coração, sem passar pela cabeça. Esta é uma novidade fundamental. Certamente, por enquanto, o trabalho que vocês fazem, de serviço à luz, na humildade e simplicidade, sempre é realizado pelas 12 estrelas de Maria. Mas talvez muitos de vocês já tenham notado que, durante esta fase, a radiação se torna cada vez mais intensa no coração, ou pela coroa radiante, ou pela pressão no nível do nono corpo, ou ainda pela presença da nova aliança manifestada pela triunidade.
Vocês então estão constatando, e vocês irão constatar cada vez mais facilmente, que a vibração que os percorre é também cada vez mais formigante e rápida, correspondendo a uma modificação mesmo das moléculas denominadas prânicas, no seu ambiente, que começam a se organizar sob a forma de partículas adamantinas. Pela ocorrência desta alquimia solar e da alquimia cardíaca, é possível, agora, vocês mesmos sintetizarem as partículas adamantinas. Certamente, elas vão ocorrer em quantidade cada vez mais considerável para facilitar o trabalho de vocês. Na realidade, este sistema solar se aproxima cada vez mais do centro da galáxia, ali onde existem muitas radiações e muitas luzes totalmente desconhecidas sobre esta Terra. O Sol já está captando os efeitos disso e o seu coração também, o seu coração que então foi liberado de um conjunto de crenças denominadas conhecimentos. Hoje vocês estão liberados, não somente de sua prisão, como ocorreu na época das núpcias celestes, mas também da ilusão do polo cefálico. Se tal for seu destino, se tal foi seu abandono à luz, eu diria, vocês vão, gradualmente e à medida das semanas, constatar e viver este fogo do coração, este fogo da terra que está operando em sua terra como em seu corpo. Como vocês podem constatar, o fogo da Terra está prestes a despertar totalmente. É o mesmo fogo da Terra que se desperta em vocês, permitindo a subida do que foi chamado de despertar da Kundalini e também a alquimia das partículas de prana para tornarem-se partículas adamantinas, não sendo mais somente de fora deste sistema solar, mas, sim, endógenas, ou seja, produzidas por sua própria consciência e por seu próprio fluxo de energia. Como foi dito há pouco tempo, o corpo de estado de ser, constituído de diversas formas, mas, em todo caso, de partículas muito além da vibração habitual deste mundo, pode, de agora em diante, vir até vocês, reforçando então a constituição desta ponte de luz em vocês, nesta personalidade que eu chamei de corpo de desejo, e com vocês, no corpo de eternidade. Na realidade, a conexão é cada vez mais evidente, refletindo-se, nos seus períodos de meditação como nos seus espaços interiores, por uma sensação nova. Para alguns de vocês, isso pode ser chamado de sensação de desconexão. Para outros, pode ser o fato de alcançar etapas inéditas da consciência e, no entanto, descritas nos textos antigos, como o acesso ao Samadhi, a realização da alegria interior. E para alguns de vocês, pode ser o acesso à morada da paz suprema. Tudo isso está em andamento, tanto em vocês como no Sol. A entidade de consciência elevada, chamada Seret, comunicou a vocês, há poucos dias, as modificações que devem ocorrer neste sistema solar. São exatamente as mesmas que ocorrem atualmente, por predição e previsão, em suas estruturas, em seu coração. É este metabolismo novo da energia e da consciência, onde as moléculas que vibravam na sua própria estrutura física em um determinado espectro de frequência, alcançam frequências totalmente novas e totalmente desconhecidas para a maioria de vocês. Isso será refletido, e isso já se reflete, por reajustes que modificam até mesmo seu estado de consciência e suas percepções corporais. Uma leveza para alguns, manifestando-se temporariamente, ou um peso temporário, para outros. Na realidade, não importa as percepções que aflorarem, o mais importante é realmente a modificação da consciência e de seu coração, pois é ali que ocorre a alquimia mais importante. Graças à precipitação em vocês da vibração, ou do DNA, se vocês preferirem, de Miguel, de Isis e de Kiristi, vocês podem terminar agora este trabalho que irá levá-los diretamente à ascensão. Como vocês sabem, a etapa a ser integrada do Ravante está diretamente relacionada com o que acontece com a consciência da Terra, com o seu manto terrestre, com os seus próprios chakras, denominados vulcões, e com o despertar do seu próprio coração, que ocorreu ao mesmo tempo que o de vocês, ou seja, a conexão e a vibração que se estabeleceram com o núcleo cristalino da Terra, com o qual vocês estão doravante conectados.
O fim do confinamento do Sol reflete o fim do confinamento do núcleo cristalino da Terra, permitindo então, ao Sol e ao núcleo cristalino da Terra, ajustarem-se na frequência da vibração e da consciência. É exatamente o mesmo trabalho que é feito em vocês, permitindo ajustar a frequência de sua Terra e do sacro e do corpo com a vibração de seu Sol, ou seja, de seu coração. A alquimia das três lareiras ocorre agora de maneira cada vez mais fácil e evidente. Lembrem-se de que o Sol será de grande ajuda para vocês, pois as partículas adamantinas agora podem, doravante, penetrar diretamente em seu coração, sem passar pela cabeça. A ativação das 12 estrelas de Maria e o trabalho na Merkaba interdimensional coletiva, como vocês sabem, permitiram a comunicação, por intermédio do que Miguel chamou de Lemniscata Sagrada ou tudo de cristal, de seu bindu ou corpo de cristal com seu nono corpo e, portanto, com o coração. Há então a alquimia da roda na roda ou alquimia e integração da coroa radiante do coração com a coroa radiante da cabeça, unificando de novo as duas, permitindo reunificar em seu corpo físico com seu corpo de eternidade. As estruturas que são modificadas, em meio ao seu corpo energético aqui, adaptam-se e se ajustam para permitir acolherem, na totalidade, o corpo de estado de ser. Dessa maneira, então, há uma sobreposição e uma justaposição que ocorrem entre o que alguns de nós chamamos de lagarta e borboleta. A lagarta se torna borboleta, mas lembrem-se de que a borboleta sempre esteve aí. Ela simplesmente esperava ser revelada à consciência e se aproximar uma da outra. É exatamente o processo que vocês vivem e que vocês irão viver a cada dia um pouco mais. Vários arcanjos os convidaram a olhar para o céu, a fim de ali constatar as modificações que vocês talvez puderam ver, e que apenas estão começando, de maneira física, palpável. Sejam quais forem estas modificações, aliás, na Terra como no céu, elas têm apenas um objetivo: fazê-los penetrar, cada vez mais integralmente, em seu coração. Mesmo o trabalho das 12 estrelas de Maria, realizado no sentido do serviço em meio à Merkaba interdimensional coletiva, tem um único objetivo: aproximá-los de seu coração. Este coração coletivo da humanidade, do qual vocês foram privados por uma série de confinamentos, é que está sendo realizado hoje, a fim de lhes permitir vibrar em uníssono em um único coração e um único sol liberado. Na realidade, a vibração do coração foi de alguma forma freada pelo confinamento no condicionamento do bem e do mal, do jogo da sombra e da luz. Hoje, a lei da unidade prevalece, e a unidade é o coração e nada mais. O coração não tem necessidade nem de religião nem de qualquer mestre externo, nem mesmo de um Deus. Isso vocês sabem, nós esperamos. Se há alguma coisa a ser realizada é isto. Não há mestre fora de vocês, mesmo sendo chamado de ascensionado. Não há qualquer Deus no exterior, exceto aquele que usurpou o lugar no trono. Existe apenas o seu coração e ele tem todas as respostas, sem exceção. É isto que vocês estão descobrindo, uns e outros, gradualmente e à medida, cada um na sua velocidade, da sua capacidade própria para integração e enquadramento literais, digamos, permitindo-lhes, pouco a pouco, aproximar-se do núcleo de sua essência. O novo período que se abre é uma fase de percepção do coração onde tudo que estava ligado à falsificação, à predação, à competição, à concorrência, não vai mais existir. Naturalmente, nem toda a humanidade penetrou, ainda, no coração. Há, aliás, formas de vida que não foram constituídas para realizar esta etapa. Encontrando a humildade, é o fato de ser muito pequeno que os torna grandes. É glorificando o coração, e somente o coração, que vocês irão encontrar a glória, e absolutamente não tomando parte, de alguma maneira, em uma energia contrária ou em uma consciência contrária à verdade do coração. O estabelecimento da unidade, em vocês, permite transcender a dualidade inexorável da matriz. A unidade não é sentimentalismo. Isso não é o ego, não é a glorificação do ego, mas ele se apaga diante da majestade da luz.
A luz também, como vocês vivenciaram e como ela deve ser plenamente vivida nesta ilusão, é revelação e desvendamento. Assim, tudo que foi escondido, em vocês como no seu exterior, será iluminado, por vezes de maneira violenta, a fim de mostrar e de demonstrar para vocês que a sombra e o jogo da sombra e da luz, nesta matriz, jamais poderá servir a luz vibral. Que a superação da ilusão apenas pode ocorrer saindo da ilusão. E que qualquer situação de melhoria da ilusão, mesmo ali colocando a vontade mais benéfica, apenas irá fortalecer a ilusão. Então, evidentemente, muitos seres humanos ainda não estão prontos para viver isso, mas vocês nada têm com que se preocupar ou que manifestar, pois, quanto mais vocês se estabelecerem na nova vibração do coração, em conexão com o Sol, mais isto será fácil para todo mundo. Aí está o seu trabalho, aí está o seu serviço. Isto não está nas palavras, isto não está nas críticas, isto não está nos combates, isto ocorre simplesmente ao aquecer a sua própria luz, a sua mestria, a sua própria dimensão elevada. É isto que vocês manifestam e que vocês irão manifestar cada vez mais. E, desta maneira, vocês vão continuar, até o momento em que a própria Terra decidir parar para dar o grande salto. Vocês entraram definitivamente, como os arcanjos lhes disseram, na etapa final e terminal deste processo. A revelação do coração ocorreu. Ela vai continuar para aqueles que ainda não vivenciaram isso. A revelação deste coração é uma consciência nova onde não existe mais separação, mais divisão, onde o amor toma todo o seu sentido e toda a sua verdade, muito além dos jogos enganosos introduzidos por aqueles que falsificaram a beleza desta criação original. Nada mais deve animá-lo senão este estado de graça do qual nós já falamos bastante, uns e outros, pois é em meio a este estado de graça que a sua vida será bela, mesmo nesta ilusão, cheia de graça, cheia de verdade e de luz. Vocês então poderão manifestar, na humildade, o que vocês são, verdadeiramente, não através de um papel, de uma função, mas é unicamente através da sua qualidade de ser e de coração que vocês poderão então manifestar isso. Alimentem-se do Sol, alimentem-se também dos seus irmãos e das suas irmãs que estão na mesma vibração de vocês, pois vocês ali vão encontrar a força sem tomá-la, sem roubá-la, sem qualquer predação, mas unicamente por ressonância. Vocês, então, ali vão encontrar a força para nutrir, pela irradiação, os seus irmãos e irmãs que ainda não descobriram o seu próprio coração. Nós não escondemos que os tempos que se aproximam, no plano da estrita fisicalidade ou no plano estritamente físico, serão extremamente difíceis, mas, no coração, nada é difícil. É o olhar do ego, o olhar dividido que irá viver isso como difícil, mas isso será muito suave no coração. Será suficiente então, a cada instante, a cada respiração, a cada evento vindo se chocar com seu ambiente, bastará estabelecer em si e se restabelecerem no seu coração, para tudo ser amenizado. Chegou a hora de recuperarem os seus plenos poderes, não os poderes espirituais ilusórios, defendidos por algumas escolas esotéricas, ou espirituais ou religiosas, mas, sim, o seu próprio poder interior, aquele da verdade enquanto filhos da lei do um, filhos da fonte, filhos da unidade e si mesmo a unidade. Isso é plenamente possível, agora, pois o Sol está acessível. Muitos de vocês notaram essas mudanças que estão apenas começando. Vocês irão se acostumar com isso, conscientemente, vibratoriamente, e mesmo neste corpo com um destino diferente para cada um, mas que será aquele que, até o último minuto, irá permitir ali se apoiarem para se elevarem, a fim de elevá-lo e de transcender esta matéria, de remetê-la à sua unidade, à sua fonte. A mutação solar que começa agora é a mutação do seu coração e da sua consciência. Não é mais algo reservado aos seus estados interiores ou meditativos, é algo que irá se manifestar cada vez mais em todos os atos e em todas as situações da sua vida corriqueira.
A graça estará onipresente se vocês se estabelecerem, com humildade, no seu coração, em ressonância com o Sol. Tudo será ditado por este estado de consciência. Tudo será facilitado por este estado de consciência. O seu corpo, para muitos de vocês, será purificado. Quanto mais vocês se estabelecerem no seu coração, mais vocês serão purificados, a fim de permitir realizar o serviço da luz sobre esta terra. Naturalmente, pela iluminação da luz que passa a ser de vocês, vocês irão constatar que a humanidade não é homogênea, mas que é um conjunto de consciências de origens e de destinos profundamente diferentes. Isso não deve perturbar, de forma alguma, o seu serviço à luz. Este serviço consiste em tornarem-se vocês mesmos, na totalidade, bem além da personalidade, bem além dos sofrimentos, bem além das ilusões, dos papéis, das funções que vocês têm consigo mesmo ou com os outros. A simplicidade, nós sempre lhes dissemos, é a chave. Tornem-se de novo o seu próprio mestre ou, se vocês preferirem empregar estes termos, o seu próprio Deus interior, se bem que esta palavra foi mal escolhida, agora que vocês sabem disso. Resta completar esta mutação solar, esta mutação do coração que está em andamento, a fim de finalizá-la e então, ao completá-la, vocês também vão acompanhar, todos vocês, o despertar de Gaia na sua nova dimensão de estado de ser. Uma série de forças ligadas à luz unificada já está presente em seus céus, do mesmo modo que forças de resistência ainda podem por vezes estar, por muito tempo. As forças opostas à luz unitária, no âmbito do que vocês chamam de mundos espirituais, foram aniquiladas. Isso não existe mais. Resta ainda, por enquanto, uma série de distorções oriundas dessas esferas espirituais falsificadas, expressando-se por funcionamentos típicos de predação, em meio à humanidade, como em qualquer sistema onde é exercido o poder de um ser humano sobre o outro. Todos estes sistemas também vão assistir ao seu fim, na totalidade. O Sol está liberado, a Terra está se liberando e vocês estão prestes a se liberarem. O conhecimento prévio de uma série de planos, opostos à luz unificada, permitiu frustrar esses ditos planos, na totalidade. Não existe mais então, nos planos ditos sutis ou do astral ou intermediários, oposição à luz. Simplesmente ainda há oposições humanas, somente humanas, em modelos que têm funcionado há muito tempo e que devem, eles também, morrer, cuja morte vocês estão prestes a assistir. Isto é também, aliás, o que deve morrer em vocês, o que não é da luz. Os tempos que estão chegando vão ver a morte de tudo o que não é da luz. Quando eu falo de morte, isso é uma transmutação, mais exatamente, que seria preciso ver. A dissolução do que não tem mais razão de existir, a transformação do que deve ser transformado, a fim de que a unidade da luz seja estabelecida. O Sol realmente tem um papel importante no que está chegando. Este papel importante já começou a aparecer e vai se tornar cada vez mais evidente, tanto no seu peito como no céu. O atual despertar da Terra corresponde ao despertar total da sua Kundalini. É a reunificação total do seu ser nos mundos unificados. A revelação das linhagens irá acontecer no decorrer dos próximos meses, para muitos de vocês. O acesso à vibração do estado de ser e ao corpo de estado de ser será realizado, muito mais facilmente, neste corpo. Para muitos de vocês, as amarras no nível dos tornozelos, dos pulsos e dos membros que os impediam literalmente de se juntar ao seu estado de ser, serão suprimidas. Muitos de vocês, então, irão viver, conscientemente e na totalidade, esta liberação. Tenham presente no seu coração que nós estamos com vocês. Isso não é uma palavra em vão, isso não é unicamente uma realidade que se encontra no seu céu, mas, sim, realmente em vocês, no seu coração. Aí está o que os Melquisedeques me pediram para transmitir a vocês. A minha radiação azul, esta qualidade vibratória específica que apareceu pela primeira vez no céu há quase um ano, vai se manifestar de novo em outra escala muito mais extensa, muito mais ampla.
Isto vai efetivar, para Gaia e para o seu coração, a nova aliança, e vai selar então esta nova aliança. Se houver perguntas em relação a este processo de consciência e vibratório, então eu posso tentar dar um esclarecimento adicional, agradecendo, desde já, pela sua escuta e pela sua assistência. Pergunta: poderia expor com mais detalhes o que significa o polo cefálico de que você falou agora há pouco? O polo cefálico, desde o início da falsificação, era o polo que eu chamava de passagem obrigatória para a luz. Esta luz que chegava do Sol, este calor do Sol, era então instantaneamente refletido e distorcido pelo próprio fato de entrar pela cabeça. Devido ao confinamento em meio ao triângulo luciferiano, este fogo do céu ou fogo solar era incapaz de penetrar nas suas estruturas. Ele então ficava retido na sua cabeça, o que permitiu, efetivamente, desenvolver uma série de funções ligadas à cabeça ou ao polo cefálico, tendo escondido quase totalmente o coração, tendo feito conceber o coração como uma realidade cefálica compreensível como bem e mal, como ação/reação. Vocês então foram privados, nós fomos privados, da ação da graça. É esta ação da graça que chega até vocês, hoje, pelo próprio desvio das correntes eletromagnéticas, não sendo mais obrigada a passar pela cabeça para alcançar, com um mínimo de radiação, o coração. Esta radiação penetra diretamente, agora, no seu coração, no coração do Sol. Do mesmo modo, a energia que os impulsiona pelos pés, na crosta terrestre, no manto que os carrega, vai doravante até o centro da Terra, ao coração da Terra, pelas raízes intraterrestres. Vocês então são nutridos e alimentados pelo núcleo cristalino da Terra. Vocês não estão mais cortados, nem isolados. O polo cefálico perde a sua prioridade, a sua precedência. O coração se torna a fonte. Pergunta: o que você descreve corresponderia ao que foi chamado de núpcias galácticas? Plenamente. É o que começou há uma semana. Eu devo dizer, e nós precisamos dizer, da parte dos Melquisedeques, do conclave arcangélico e da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres e Unificados, que isso está indo muito rápido e isto é um benefício, na unidade. Pergunta: as dificuldades que você menciona correspondem ao que Ivanov chama de terror? Não, vocês ainda não estão ali. O que vocês vivem está diretamente ligado ao seu ajustamento entre o que eu chamei de corpo de desejo e o corpo de estado de ser. O choque ou o terror vai ocorrer quando o realismo das núpcias galácticas, correspondendo à chegada das manifestações da luz no seu céu proveniente do Sol, da onda galáctica, de Hercólobos e da manifestação das embarcações da luz, intervier de maneira significativa. Naquele momento, o choque e o terror irão se manifestar para grande parte da humanidade. Mas aqueles que estiverem estabelecidos e firmes na vibração do coração, conectados com o Sol, com o seu Sol, vão permitir amortecer, naquele momento, o que irá acontecer. O processo de desaceleração ou de entorpecimento do corpo, ou de modificação da percepção corporal, está associado à adição de partículas adamantinas, modificando o próprio funcionamento da sua estrutura energética e da consciência. As núpcias galácticas estão se aprontando ativamente. Mais uma vez, só para especificar que isso depende, em última análise, principalmente e antes de tudo, da resposta da Terra. A resposta da Terra, que também vai depender da sua capacidade, em meio à Merkaba interdimensional coletiva, para elevar sempre mais o nível vibratório, a título individual e coletivo. Pergunta: o fato de não haver mais amarras leva a supor que haveria menos necessidade de ancoradores da luz? Não, pois esta pergunta pressupõe que não havendo mais amarras, as pessoas iriam partir, o que é falso. Pergunta: estas amarras são justamente para impedir as pessoas de partir. Qual a razão de partir se o corpo de estado de ser vem até vocês, aqui? Pergunta: uma parte da humanidade vai viver ainda sobre a Terra depois da translação dimensional.
Cara irmã, a Terra não será mais um espaço de vida em meio à dimensão que vocês conhecem. Ainda é preciso compreender o que é a vida. A concepção, em meio à matriz, da vida, não é a vida, mas a ilusão da vida. Todos os ensinamentos do Oriente e especialmente do Vedanta, sempre afirmaram que este mundo era Maya, era ilusão ou matriz ilusória. No que o fato de se tornar multidimensional iria permitir alguma vida, já que a própria Terra irá se tornar multidimensional. A liberação do Sol, realizada pelo conclave arcangélico, justamente permitiu fazer cessar esta ilusão. Porque seria preciso reproduzir uma ilusão? Pergunta: poderia explicar mais detalhadamente o conceito de coração da humanidade? O coração da humanidade, cara irmã, é o momento em que aqueles que, nesta humanidade, despertam para a nova dimensão e vivem esta nova dimensão, são então conectados, efetivamente, concretamente, vibratoriamente e na consciência, pelo coração. Cada consciência presente sobre a Terra foi chamada para viver o coração da humanidade. O que nós podemos fazer e o que vocês podem fazer se algumas pessoas, nesta humanidade, não quiserem ser despertadas para o coração da humanidade? Será que a luz vibral ou será que algum de nós ou algum de vocês, será que um arcanjo ou será que a fonte tem o direito de impedir a liberdade, seja qual for a consciência que tiver decidido não se juntar a este coração da humanidade? É nesse sentido que falamos sobre a separação da humanidade. Mas esta separação não é por causa da luz vibral, ela simplesmente procede daqueles que recusam o coração da humanidade, que irão preferir, em outras palavras, manter a ilusão da cabeça que simplesmente não vai mais existir, dentro de algum tempo. Então, eles serão obrigados, pela lei de ação da graça, a continuar a experiência que eles desejam, em outros lugares. A luz vibral jamais separou. Ela restabelece o coração da humanidade, mas ela não pode exigir de nenhuma consciência que ela se junte, apesar disso, ao coração da humanidade, a nova aliança, se vocês preferirem. Esta liberdade total e imprescindível é a liberdade de cada alma e de cada espírito sobre esta terra, o que não foi o caso, efetivamente, nos planos intermediários ou do astral, aos quais o conclave arcangélico aplicou uma solução radical. É graças a esta solução radical que o Sol foi liberado. Mas entendam que, para aquele que tomou carne e corpo neste plano ilusório, se a vontade do Espírito for prosseguir em uma carne de carbono, realmente esta será a liberdade imprescindível deste Espírito. Aqueles que estiverem unificados no coração da humanidade nunca mais serão separados, mas, em algum lugar, eles serão obrigados a se separarem transitoriamente daqueles que recusam o coração da humanidade. Não há aí qualquer divisão nem qualquer dualidade por parte da unidade, mas, sim, uma recusa da unidade pela dualidade. A lei da graça é a liberdade total. Pergunta: como realmente reconhecer um ser desperto sem cometer erro? Não pode existir erro no coração. Não pode existir erro na vibração do coração, já que este reconhecimento apenas pode ocorrer pelo coração e pela vibração. Assim como a Merkaba interdimensional coletiva os conectou uns com os outros de maneira efetiva, do mesmo modo a realização da nova aliança os conecta, doravante, de coração a coração. O coração não pode ser enganado. É o ego que se engana, jamais o coração. É a cabeça que gostaria de reconhecer através de sinais externos. O coração reconhece pela vibração interior. O apoio não está ligado a uma presença física, mas a uma presença no coração, onde quer que estiverem sobre esta terra, como nos planos, de agora em diante. Alguns Melquisedeques e algumas estrelas que intervêm entre vocês, aqui como em outros lugares, pedem, cada vez mais frequentemente, para conectarem com eles ou elas. Cabe a vocês fazerem a experiência da verdade. Pergunta: oferecer o coração solar ao Sol vai facilitar o despertar da Kundalini? Podemos empregar este termo. É uma facilitação. Pergunta:
Por que vocês não intervêm pelas telas da televisão e dos nossos computadores? Isso é estritamente impossível. Nós não somos do mesmo mundo nem da mesma dimensão. Ser informado estritamente de nada serve. A humanidade inteira foi informada de que Cristo havia encarnado. Será que isto mudou alguma coisa? Estritamente nada. Do mesmo modo, ser informado em nada mudaria no destino da humanidade. Somente o coração pode mudar isso. Pergunta: por que as suas intervenções não são divulgadas de forma mais ampla? Cara irmã, como você pode julgar ou prejulgar ou presumir sobre a divulgação do que nós damos a vocês? Nós alcançamos aqueles que querem ser alcançados, nem mais nem menos. Do mesmo modo que vocês vão atingir, ao redor de vocês, aqueles que deverão ser atingidos, nem mais nem menos. Pergunta: a liberação total do Sol permitiu a liberação de todos os corpos de estado de ser. A liberação dos corpos de estado de ser é total. Mas é preciso ainda que as resistências, ainda presentes no corpo de desejo ou corpo da personalidade, sejam suficientemente aliviadas para que, por ressonância e atração, o corpo de estado de ser seja guiado diretamente, quando a justaposição desses dois corpos puder ocorrer. Isto está em andamento. Mas não há mais obstáculos, exceto os seus próprios obstáculos interiores. Pergunta: esse contato com o corpo de estado de ser pode pressupor um risco de deixar este plano? Caro irmão, permita-me dizer-lhe que desaparecer deste plano não é um risco, mas um favor. Hoje, isto é um favor, desde muito pouco tempo. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs da encarnação, queiram aceitar a bênção da luz azul do Melquisedeque do ar. Até breve, em vocês e no seu céu. Mensagem atemporal.